Paz seja convosco, amém? É mais uma vez um prazer poder estar aqui com você para mais uma aula, para a nossa quinta aula do estudo do nosso curso de recepção, amém? Eu acredito que vai ser um tempo muito precioso, um tempo onde nós vamos crescer em graça e em conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos retratar sobre o tema acompanhamento. Como eu devo acompanhar, o que é acompanhar e assim por diante. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar, vamos agradecer a Deus, entregar esse tempo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça aí. Jesus, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado por esta oportunidade de mais uma vez, Pai, estarmos na tua casa, ouvindo a tua voz e a tua vontade. Eu te peço que nesse momento a tua verdade ela seja exposta. Eu te peço que nós venhamos diminuir, que nós venhamos sair do caminho para que o Senhor se achegue e que o Senhor fale a nós a tua vontade e a tua verdade. Nós queremos ouvir mais a respeito de Ti, nós queremos, Pai, fazer a Tua vontade. Nós queremos, Pai, quebrar todo o jugo e nós queremos, Pai, simplesmente fazer a Tua vontade, Pai, neste lugar. Que nosso ministério ele seja totalmente entregue a Ti. Que tudo que nós formos fazer seja para engrandecer o Teu nome. É o que eu te peço, desde já eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Foi um prazer a última aula, foi uma aula muito boa, fiquei muito feliz com o resultado, com as ideias que vocês tiveram, o que vocês passaram a respeito de ideias que nós devemos construir, o que nós devemos fazer para a recepção. Fiquei muito feliz e eu acredito que nós estamos no caminho. A partir daqui para frente, dessa quinta aula para frente, nós vamos começar a ter algumas atitudes práticas e o acompanhamento ela se inclui nela. O acompanhamento ela começa a se incluir nessas atitudes práticas, onde eu devo começar a colocar em prática aquilo que eu estou absorvendo. Aquele conhecimento que eu estou tendo, eu devo começar a praticá-lo. Eu devo colocar para fora aquilo que o Senhor já depositou dentro de mim. Amém? Então, na aula de hoje, nosso primeiro slide aí, ele vai retratar uma história. Eu quis trazer essa história para vocês, não vou ler a história, eu procurei ler ela bastante para poder decorar e para eu poder contar ela para vocês de uma maneira que eu acho importante, uma maneira que eu acho legal e que você consiga entender qual é o significado dessa história. Antes de mais nada, eu gostaria que você já estivesse aí anotando como que nessa história que nós vamos conversar, como que nessa história foi utilizado os 4 As da recepção. Se você está me assistindo online e não presencial e você não sabe quais são os 4 As, volta lá para a primeira, para a segunda aula e vai se aprofundar em quais são os 4 As. E ali, a partir daí, você pode dar seguimento, a partir dali, você pode dar continuidade nesta aula aqui. Amém? Pode pôr aí o slide então. História da Fernanda. Era uma vez uma jovem menina que, na sua infância, sua mãe, ela participava de um centro de candomblé. Então, a sua mãe participava desse centro, o seu pai era um alcoólatra e aquela menina, a sua mãe, ela já tinha perdido 3 filhos. Hoje essa mulher ela é uma mãe de 6 filhos, mas ela já tinha perdido 3 filhos. E a Fernanda, que é a jovem que nós vamos retratar nessa história, ela seria a sua 4ª filha e que também iria se perder. Mas aquela mulher, ela ouve falar sobre Jesus, ela vai para uma igreja e então aquela menina vem a nascer. Ela nasce, tem algum problema que precisa ser tratado. E então os médicos indicam que aquela mãe retornasse para o Rio de Janeiro, para que aquela criança pudesse ser tratada e pudesse ter um acompanhamento. A sua mãe assim o faz com toda a sua família, vai para o Rio de Janeiro, ali tem um acompanhamento e aquela mãe, ela, da maneira que ela sabia, da maneira que ela entendia que era certo, ela educa os seus filhos debaixo da casa de Deus, debaixo da presença de Deus e da vontade de Deus. Então, aquela mulher, aquela menina, né, jovem adolescente, ela cresce na igreja, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre as boas novas e sobre aquilo que Jesus poderia fazer. Dentro da sua casa, ela via o seu pai ainda um alcoólatra, a sua mãe uma mulher que ainda permanecia em Cristo, mas que ainda tinha algumas características do mundo. Mas isso não abalava a fé, ela continuava ali. E lá pelos seus 13, 14 anos, aquela menina recebe um convite para ir fazer parte de uma célula, de um culto que ia ter no lar
de um irmão ali do lado, numa igreja vizinha. Então, num sábado à noite, ela não tinha o que fazer e ela foi. Visitou aquela igreja, visitou aquela casa, né, aquela reunião. Naquela reunião, ela se sentiu muito amada. As pessoas, quando ela chegou lá, receberam ela bem, deram um abraço, perguntaram o nome dela, se apresentaram para ela. Então ela falou, meu Deus, que lugar gostoso. Foi uma reunião curta, muito assim, nada a ver com o ritual de um culto, mas foi um momento que marcou a história da Fernanda. Fernanda ficou com aquilo na cabeça, da forma que ela foi recebida, da forma que aconteceu ali naquele culto. Então ela retornou para sua casa, isso no domingo ela foi para sua igreja e continuou a vida normal. Passado-se uma semana, teve um novo encontro no lar daquela jovem. Então Fernanda foi convidada de novo. E ela falou, olha, por que não? Eu não tenho nada para fazer no sábado não tem nada na minha igreja. Então a Fernanda começa a frequentar aquela célula, aquele encontro que tinha ali naquele lar. E ao passar do decorrer dos tempos, aos sábados começou a ter culto na igreja. Não na igreja dela, na igreja daquela célula que ela estava indo. Então, da mesma forma que ela foi bem recebida na célula, ela falou, por que não experimentar aquela igreja? Então ela foi naquela igreja, chegando lá, ela foi muito bem recebida. As pessoas que estavam ali começaram a cativar ela, a falar que ela era muito linda, que ela era muito legal e que ela era muito importante para aquelas outras pessoas. Fernanda, na sua casa, estava passando por um momento difícil. O seu pai estava desempregado, a sua mãe também estava desempregada. Então, toda a renda que eles tinham era quando o seu pai conseguia fazer algum bico, quando conseguia algum trabalho extra. Então, todo o alimento que eles tinham era retirado dali. Na igreja que Fernanda ia, ninguém se importava como as pessoas estavam, como era a vida das pessoas no lar ou algo do tipo. Mas naquela igreja que Fernanda estava visitando, eles se preocupavam com isso. A recepção queria saber como que a Fernanda estava. Então, um belo dia, algumas das meninas, vendo a necessidade da vida da Fernanda, elas se reuniram, isso as adolescentes, elas se reuniram e compraram uma sandália para Fernanda. Fernanda chegou na igreja, recebeu aquela sandália, Fernanda emocionada. E quando ela retrata a história, ela fala que ela se emociona porque foi uma atitude simples, de pessoas simples, que fizeram a diferença na vida dela. Naquele momento de uma adolescente, ela recebe aquela sandália e ela, para muita gente, era algo normal, algo muito simples. Mas para Fernanda, ela se sentiu amada. Ela diz na história que ela nunca foi tão bem tratada como quando ela recebeu aquela sandália. As meninas então deram aquela sandália para ela, ela ficou muito feliz. E então uma das meninas convidou Fernanda e os seus pais para irem almoçar na casa dela. Passados-se no outro final de semana, a outra amiga convidou. E aí quando Fernanda percebeu, fazia 2 meses que todo o domingo ela ia almoçar na casa de alguém. Na casa dela ela não tinha o que comer, mas Deus gerou a provisão através das vidas daquela igreja que ela estava visitando para ir almoçar e gerou o alimento. Então, quando Fernanda fez 15 anos, ela tomou a decisão. Eu preciso me batizar. Eu preciso seguir a Cristo. E aí, quando ela tomou essa decisão, ela falou, chamou a mãe dela e falou, mãe, e agora? Aonde que eu vou fazer isso? Na igreja que eu frequento ou na igreja que eu me sinto bem? Porque nessa igreja aqui eu só sou convidada. Eu vou lá como uma visitante. Eu não tenho compromisso lá. Mas lá parece que é a minha família. Lá parece que faz muito tempo que eu tô lá. Lá eu me sinto amada. Aqui eu tenho meus compromissos, eu tenho meus afazeres. Mas parece que é só mais uma igreja, só mais um culto, só mais um momento. Mãe, eu quero me batizar nesta igreja, aonde eu fui convidada, aonde eu me sinto bem. Então Fernanda vai lá, conversa com o pastor, Fernanda se batiza nesta igreja e ali ela vira membra daquela igreja. Fernanda cresce, chega em casa, vê o seu pai bêbado e tudo que ele ganhava com os bicos que ele fazia, ele gastava com a bebida. Fernanda então fica decepcionada, parece que as coisas não estão caminhando. Mas a recepção daquela igreja começou a virar uma chave.
Fernanda entendeu que não era sobre aquilo que ela tinha, mas era sobre aquilo que Jesus estava para gerar dentro dela. Fernanda então decide participar da recepção daquela igreja. Um belo dia ela conhece um jovem rapaz que se chega na igreja. Conhecendo aquele rapaz, ela o recebe, aquele rapaz se sente em casa, se sente amado, então começa a frequentar aquela igreja, vira membro daquela igreja, também vai trabalhar na recepção. Fernanda e aquele rapaz são solteiros, então tem uma atração entre eles. E aí Fernanda, ao passar de longos anos, se casa com aquele jovem rapaz. Então eles começam a construir uma família. E hoje, para não me estender mais, Fernanda, ela é pastora dessa igreja, da qual o seu esposo é pastor dessa igreja, e eles têm junto 2 filhas que estão no ministério junto com eles. O que eu trago para a minha vida e para a tua vida é que Fernanda, pela circunstância que a vida tinha gerado para ela, pela forma que a sua mãe servia a Cristo, pela forma que o seu pai se portava dentro de casa, Fernanda era para ser só mais uma no mundo. Fernanda tinha tudo para dar errado. Como muitas vezes eu e você, olhando para a nossa circunstância da nossa vida, olhando para da onde a gente veio, olhando para como é os nossos pais, como eram os nossos familiares, e aí nós pensamos, eu tinha tudo para dar errado. Mas às vezes, ou melhor, como na história, na vida da Fernanda, o que fez a diferença na vida dela, o que transformou, o que salvou uma alma, o que hoje é um canal de bênção para uma igreja inteira, para várias pessoas, foi um dia, uma recepção que se importou com aquela menina. Sabe, às vezes eu e você olhamos e falamos, mas é só uma criança, mas é só uma adolescente. Meu amado, aquilo ali é uma alma. Aquilo ali tem importância. É uma árvore que vai gerar frutos. Então, como vocês mesmos disseram nas dicas de o que nós podemos fazer na recepção, nós precisamos acolher os adolescentes, nós precisamos acolher as crianças e nós precisamos amar a todos. A vida da Fernanda, ela foi transformada, não porque ela somente decidiu. Isso sim, chegou o momento que ela teve que decidir. Mas em grande parte, a Fernanda foi transformada porque ela teve uma equipe que cuidou dela. Pessoas que deram um acompanhamento para a vida da Fernanda. Eu não sei você, mas eu acredito que se eu e você começarmos a acompanhar as pessoas que estão vindo à nossa igreja, nós teremos muitas e muitas vidas sendo salvas, muitas e muitas famílias sendo transformadas, porque eu e você estamos acompanhando essas famílias. E para a gente poder dar seguimento na aula, nosso próximo slide vai falar sobre isso. O que é acompanhamento? Antes, pode deixar nessa aqui, que eu já quis pular a slide. Então, como a igreja dessas histórias utilizou os 4 As com a Fernanda. Você que está presencial, eu vou pausar essa aula e vou te dar um tempo para preencher. Você que estiver online, pausa a aula e preencha aí. Amor, acolher, atender e acompanhar. Como que aquela igreja ali, ela utilizou, o que ela fez? Como que ela amou? Como que ela acolheu? Como que ela atendeu? Como que ela acompanhou? Tá? Então, como que foi na história da Fernanda que foi utilizado esses 4 As? Pode ir para o próximo slide, Pato. Então, qual foi a forma, que foi utilizada? E acompanhar. Definição de acompanhar. Ato ou efeito de acompanhar-se. De estar ou ir junto a alguém. Ou de fazer-se acompanhar. Abaixa um pouquinho ali, porque tem mais um versículo ali embaixo, Pato. Abaixa um pouquinho. O versículo diz assim, Então Jesus disse... Aí você me quebra as pernas. Então diz assim o versículo. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. O que é acompanhar, Isaías? Acompanhar é estar junto. Quando eu olho para a história da Fernanda, eu vejo que as pessoas estavam junto com ela.
Eu vejo que ela não foi para casa e aí ela falou, meu Deus, agora acabou, agora já era. Não, ela foi para casa e teve um novo convite. Ela foi para casa, mas ela entendeu que aquelas pessoas se importavam com ela. Na história, ela diz assim, ela disse uma frase muito importante, que ela se sentiu fazer parte daquela família. Então, quando ela chegava naquela igreja, ela se sentia família. Ela sentia parte daquele lugar. Ela sentia parte daquelas pessoas. E, meu amado, é o que Jesus diz ali. Se você quer ser meu discípulo, olha, larga tudo e vem após mim. Pega a tua cruz e me siga. Jesus ele é bem claro quando ele diz, olha, larga tudo, pega a tua cruz e me siga. Se eu e você queremos acompanhar as pessoas, vai ser necessário eu e você deixarmos os nossos problemas de lado para poder entender o problema das outras pessoas. Chega até a ser um trabalho de psicólogo, né? Onde eu tenho que esquecer quem eu sou, as minhas decisões, o que eu faria e me colocar no lugar daquela pessoa. Mas o que eu quero que você entenda é que um acompanhamento, ele não é algo de um momento. Ele não é algo assim, agora só eu vou acompanhar e pronto, acabou. Não. Acompanhamento é estar junto. A pessoa, ela vai ao bebedouro, eu vou junto, você precisa de ajuda? Tá tudo bem? Tá tranquilo? É mostrar para aquela pessoa que eu me importo com ela e que ela faz parte disso. E que ela faz parte dessa família e que eu conto com ela. Acompanhamento é necessário para o crescimento da equipe da recepção. O que transformou a vida da Fernanda foi uma equipe que acompanhava ela no decorrer da sua história. Amém? Seguindo. Relatório. Pensando então agora nesse acompanhamento, Isaías, eu fiz o acompanhamento com a pessoa, eu conversei com ela, e agora? O que eu faço? O relatório e qual a sua importância? Se não tivermos um relatório, não teremos como saber quem veio e quem não veio, quem está sendo acompanhado e quem não está sendo acompanhado. Não teremos como nos planejar e direcionar essas pessoas para o caminho de Cristo. Desta forma, através do relatório de culto, iremos ter um controle e saberemos por onde devemos caminhar. Então, quando eu tenho um relatório, e esse relatório, para quem já faz parte da recepção, quem já está no grupo da recepção da primeira IEQ, vocês têm lá na descrição um link. Quando vocês clicam naquele link, vocês vão ver nessa aula lá na frente, vocês têm algumas perguntinhas ali. Qual são o nome do recepcionista? Qual é o culto? Quantas pessoas aceitaram a Jesus? Quantas pessoas visitaram a igreja? Se você tem alguma coisa para complementar ali sobre a recepção, então isso a gente vai ver lá na frente. Mas esse relatório, ele deve ser feito todo o culto. Por que, Isaías? Para que nós possamos ter um acompanhamento. Quando por exemplo, uma pessoa ela vai numa loja e aí ela fala ali, você vai na loja e você compra e a pessoa fala, você quer fazer um cartão fidelidade? Por que a pessoa quer que ela faça um cartão fidelidade? Para que quando aquela pessoa retorne, você saiba quanto ela gastou, se ela foi fiel, se ela não foi fiel, se mês passado ela comprou, se ela não comprou. Então você tem um relatório. Meu amado, assim também vai ser na nossa igreja. Nós precisamos ter esse relatório para que eu saiba quem está vindo e quem não está vindo. A Joaquina, ela veio em janeiro na igreja. Ok, ela veio em janeiro. E aí, em fevereiro, ela veio? Ela não veio. Foi entrar em contato? Não foi entrar em contato. Nossa, mas a Joaquina avisou que ela ia fazer uma cirurgia. Então ela está acompanhando online. Legal, ela está acompanhando online. Alguém mandou o link para ela? Não mandou. Então eu tenho que saber. É a obrigação de quem? É de quem está fazendo o acompanhamento. É a obrigação da equipe de recepção cuidar disso. Esse acompanhamento ele é necessário. Não, a Joaquina falou que ela vai voltar em janeiro, fevereiro, em março. Em março ela vai vir para a igreja. Opa, legal. Mas hoje essa aula é dia 8. Dia 8 de março e ela não veio para a igreja. Eu vou mandar um zap para Joaquina. Joaquina, tá tudo bem? E como foi a cirurgia, a recuperação, tá tudo certo? Tá conseguindo assistir o culto? Precisa de uma cesta básica? Precisa de alguma coisa? Precisa que vá te buscar para que você venha para a igreja? Como que está as coisas? Pronto. Esse acompanhamento é necessário para que eu saiba, a Joaquina aceitou a Jesus aqui, mas ela se sentiu melhor lá na outra igreja, então ela já está lá. Amém!
Eu tive um acompanhamento de quando ela entrou na igreja, de quando ela estava aqui na igreja e agora eu sei que ela não está mais. Se algum dia ela retornar e ela queira fazer parte dessa igreja, amém. Mas agora eu encerrei um ciclo, porque eu já sei que ela não quer mais, ela já está sendo acompanhada por outra igreja. Amém. Vocês estão me entendendo, meu amado? O relatório, ele é de extrema importância. Para quê? Para que eu possa dar continuidade no trabalho e também para que eu não venha cometer os erros do passado. Lembra que nós falamos sobre isso na aula passada? Nós falamos sobre qual é o objetivo do planejamento. Lembra? Planejar. Eu me preparo para o futuro, eu não erro como no passado, mas eu avalio o que está sendo feito. E como que eu vou avaliar? Através do relatório. É o relatório que vai me dar uma avaliação. Ó, esse mês eu tive 30 visitantes, 5 se batizaram, 25 não retornaram para a igreja. O que eu fiz de errado para esses 25 não retornarem? Porque no mês que vem, a hora que eu tiver 10 visitantes, eu quero que os 10 retornem. Amém? Então é através do relatório que nós vamos ter metas, é através do relatório que nós vamos traçar objetivos, é através do relatório que nós vamos conseguir mudar a nossa forma de trabalhar para que a gente possa crescer no ministério. Eu espero que você esteja muito atento a isso, porque o relatório ele é de suma importância em qualquer grupo, tá? Então nós temos o relatório mensal, mas nós temos o relatório do culto. Então, acabou o culto. O Joaquim estava na recepção. Abre o WhatsApp ali, entra lá na descrição do grupo da recepção. Você não gasta 5 minutos. Você não gasta. Digita ali rapidinho, responde as perguntinhas, pronto. Já vai cair no nosso sistema. No final do mês, a hora que o secretário olhar, ele vai falar: nossa, a gente precisa, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Nossa, olha que bênção. Na nossa reunião a gente já vai ter tudo ali planilhado, tudo com gráfico, tudo certinho, para que a gente possa construir e planejar o nosso próximo mês. Amém? Então, esteja atento. O relatório é essencial para o crescimento do acompanhamento e da recepção. Dá seguimento aí, Pato. Tá quente, hein, gente? Tá quente. Não esqueça de anotar aí para que você possa realizar as atividades. Amém? Então, vamos lá. Pedidos de oração. Então nós temos na recepção, no papelzinho que a gente entrega, no cartão de boas-vindas, nós temos os pedidos de oração, né? Que as pessoas depositam ali. Isaías, e o que é feito com esses pedidos de orações? Para quem é passado, o que é direcionado, o que não é, como que nós fazemos? Então às vezes nós ficamos meio assim, o que eu devo fazer? Então a pessoa ela veio e ela colocou ali o pedido de oração, qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Ore a Deus. É a primeira atitude que eu e você devemos ter. Se você se comprometeu em orar pelaquela pessoa, você deve orar de todo o seu coração. Meu amado, aquela pessoa, ela confiabilizou. Vou falar uma palavra bonita agora. Ela confiabilizou o pedido dela a você. Ela entregou o pedido dela na sua mão e ela falou assim: ora pela minha família. Pronto, pela família dela. Ela confia em você. E aí agora você não ora. Oxi, não pode isso. Se a pessoa entregou em você, que ela pediu para você orar pela família dela, meu amado, ore pela família dela. A primeira atitude, você deve orar, você deve apresentar a Deus, você deve colocar nas suas orações aquele pedido. A segunda atitude que eu devo ter, eu devo falar com o meu líder. Então, passar esse pedido de oração ao seu líder elimina de você um fardo que às vezes é pesado para você carregar sozinho. Quer ver um exemplo? A pessoa falou que está com problema no casamento. Isso, o que eu estou falando aqui já aconteceu na recepção. No momento de fazer o acolhimento, eu perguntei se a pessoa queria uma oração. No papel ela não escreveu nada, mas a hora que chegou lá na sala, ela olhou para mim e ela falou: eu preciso conversar sobre o meu casamento. O meu casamento, se eu sair daqui sem conversar, ele vai acabar. E aí eu falei: e agora? Então foi um momento de eu falar com o meu líder. Eu parei, olhei e falei: eu vou orar por vocês, mas eu vou pedir para vocês aguardarem 2 minutinhos aqui, que eu vou chamar o nosso pastor, porque ele vai conversar com vocês melhor a respeito do casamento de vocês. Pronto, eu orei por eles, chamei o meu pastor, por quê? Era algo necessário, meu amado. Era uma família que poderia acabar por conta que eu não quis falar com o meu líder. Não, se eu não posso solucionar, eu vou passar para o meu líder. O que pode acontecer? Às vezes a pessoa ela vai fazer uma cirurgia, um exemplo.
E aí você não passa para o seu líder. Aí a pessoa chega e fala com o irmão, vem falar com o seu líder, no caso sou eu. Vem falar comigo. Não, então, nossa, eu fiz a cirurgia lá, deu certo. Aí eu que sou líder, não estou sabendo, falo, mas que cirurgia? Eu não estava sabendo. Ah, meu amado, precisa ter a comunicação. Você vai receber da pessoa, a pessoa vai passar para você, você vai passar para o seu líder vai passar para o pastor. Quando essa pessoa que é visitante, ela for falar com o pastor, então pastor, eu fui fazer a cirurgia lá, nossa, foi muito correria. O pastor vai falar, foi passado para mim, o pessoal da recepção falou para mim mesmo que você ia fazer uma cirurgia e deu tudo certo, nós estamos orando por você. Pronto. A pessoa vai falar, nossa, mas eu falei pro irmãozinho, o irmãozinho falou pro pastor, meu Deus, nossa, eu sou importante, o pastor está sabendo do meu caso. Então, se torna algo que é simples, mas é uma comunicação eficaz. Isso é na linha de frente de qualquer trabalho. Quem trabalha com vendas sabe o que eu estou falando. Quando você recebe ali uma, sei lá, você tem uma meta para bater, e aí você começa a chegar e você vê que, nossa, tá acabando em estoque. Cara, você tem que comunicar a equipe. Todo mundo tem que saber, porque senão vai fazer uma venda de algo que não tem. E aí? Então, é necessário essa comunicação. Fale para o seu líder. E, em um terceiro ponto, nós falamos sobre isso na aula passada, busque um feedback. Pergunte para a pessoa como está aquela situação. Isso mostra que você se importou com a dor daquela pessoa. Essa frase marca. Isso mostra que você se importou com a dor daquela pessoa. Meu amado, todas as pessoas que elas vêm para a igreja, todas as pessoas que já chegam até nós, elas têm uma dor. Elas têm uma necessidade. E quando você fala que vai orar por ela, você apresenta para o seu líder e depois você chega nela e fala, e aí? Deu certo o concurso? E aí? Deu certo a cirurgia? E aí? O seu casamento está bem? Mostra para aquela pessoa que você lembrou do pedido que ela fez. Mostra para aquela pessoa que você se importou com ela. Meu amado, isso é muito importante. Essa atitude nossa vai mostrar que o nosso acompanhamento está sendo um acompanhamento eficaz. Vai mostrar que nós estamos fazendo verdadeiramente o que Cristo disse. Largando as nossas coisas, pegando a cruz e carregando junto com as pessoas. Amém? Que eu e você venhamos ter essas 3 atitudes quando você tiver um pedido de oração. Primeira coisa, eu apresento a Deus, eu passo para o meu líder e então eu vou perguntar para aquela pessoa se deu certo, se não solucionou, vamos continuar em oração, se eu posso fazer alguma coisa para que aquilo possa se realizar. Amém? Essa é a minha e a tua atitude como cristão, não só como recepcionistas. Apresentação pós-culto. Então a pessoa chegou, ela preencheu o cartão de boas-vindas, ela foi para o momento ali de oração e de todo o culto que teve, então agora eu vou apresentar o pós-culto, né? Então é essencial que todos que estiverem escalados presenciem esse momento. Esse momento de pós-culto é aquele momento que eu falo sobre o acolhimento, tá? Esse é o acolhimento, é aquilo que a gente falou na aula passada, onde a gente vai subir aqui, vai ter a palavra do pastor, vai ter um versículo e então vai ter o pedido de oração. Esse momento, eu quero que você entenda bem e preste muito atenção. Primeira coisa que vai acontecer, a pessoa subiu, você que estava lá na porta vai subir junto. Você que tá, pode deixar lá, Pato. Você que estava no acolhimento, que vai fazer o acolhimento, vai vir junto. Todo mundo que trabalha na recepção, que está trabalhando naquele dia que está escalado, vai subir para a sala para fazer o pós-culto, tá? Como que é o pós-culto? Nós vamos ter um vídeo gravado do nosso pastor. Então, a pessoa vai subir, na televisão vai passar um vídeo do nosso pastor. Esse vídeo tem que ser preparado antes, pelo acolhimento. Então a pessoa que vai ler um versículo, que vai fazer a oração, ela também no meio do culto vai vir aqui e vai preparar esse vídeo. Vai abrir o vídeo ali, vai deixar o vídeo pronto, porque esse vídeo é a palavra do pastor para o visitante, tá? Então já vai deixar pronto, a pessoa subiu, sentou, solta o vídeo. Soltou o vídeo, acabou o vídeo, você vai ler um versículo. Meu amado, eu vou ler um versículo para vocês, não vai pedir para a pessoa abrir, meu amado, não. É um momento chave. Você vai ler algum versículo motivacional, algo que vai jogar aquela pessoa para cima. Não vai falar, raça de víboras, pelo amor de Deus, a pessoa está visitando. A ideia é que você
faça com que essa pessoa ela retorne para a igreja. Então você coloca ali, por exemplo, olharei para o alto, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E aí você vai falar uma breve explicação assim de 2 minutos, no máximo. Vai falar, olha, da mesma forma que o salmista diz que nós devemos olhar para o alto, eu não sei o que vocês estão passando, ou o que vocês passaram nessa semana, ou o que vocês vieram buscar aqui nessa noite, mas eu creio que quando nós olhamos para o alto, o Senhor manda o socorro para nós. Então, da mesma forma que essa palavra, da mesma forma que o Senhor ministrou no culto hoje, eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida. Então, vamos olhar para o alto, vamos agarrar as nossas forças em Cristo e Cristo vai nos dar força para continuar. Pronto, acabou, coisinha simples, um versículo só, você falou o versículo, às vezes não precisa nem ser um versículo, pode ser uma frase, pode ser algo direto. Algo que vai acolher, que vai trazer aquela pessoa para perto, que vai, como se fosse a pintura de uma casa que estava em reforma. A casa estava em reforma, foi feita uma arquitetura linda, mas enquanto não pintar, a casa tá feia. A hora que você pinta, fala, nossa, essa casa parece que tá nova, parece que... Não, só foi pintado, tá? Foi colocado a cereja em cima do bolo. Esse é o pós-culto. Nós vamos colocar a cereja em cima do bolo e nós vamos passar para essas pessoas tudo que a nossa igreja tem apresentado. E aí, por fim, já como um gancho, você pode utilizar qual é o seu pedido de oração. Você que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, você tem algum pedido de oração? Você gostaria de falar? Você tem algum pedido? Você tem algum pedido? Não tem? E aí, meu amado, quem está ali no acolhimento, pessoal que é recepcionista, pode pedir também. Eu gostaria que orasse pela minha família. Por quê? Às vezes você fala, eu gostaria que orasse pela minha família. Automaticamente, aquele visitante que está ali, ele se sente confortável para também fazer um pedido. Então ele fala, eu gostaria que também orasse pela minha família, eu também gostaria que orasse pela minha casa, pelo meu casamento, pela minha vida. E aí, show de bola, você realiza essa oração. E aí, depois que você realizou essa oração, muito obrigado, Deus abençoe. Se nós tivermos, como nas ideias, né, Pato? Colocaram nas ideias, de dar uma lembrancinha, algo do tipo, então nós vamos ter um saquinho ali top, com uma balinha, com um bombom, com alguma coisa para entregar, né, para esse visitante. Você vai entregar, essa pessoa vai para a casa dela, se sentindo abençoada em nome de Jesus. Amém? Então, esse é o pós-culto. Pato, quantos minutos a gente está de aula? 30. Então pode seguir. Preste bem atenção. Então eu coloquei aqui na tela para vocês os 2 modelos, tá? Os 2 modelos que a gente usa para realizar o relatório. Então, do lado direito, do lado de vocês, eu não sei se é ao lado direito de vocês, isso. Aqui desse lado direito, então a gente tem o Seja Bem-vindo, tá? Seja bem-vindo à Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de São Pedro. Quem está na aula presencial eu já vou mostrar, porque já tem impresso, e quem está na aula online vai só olhar pela tela mesmo. Então tem ali um nome, a pessoa vai preencher o nome dela, vai colocar o telefone, o endereço e o pedido de oração, tá? E embaixo, no quem está presencial, já está formulado uma fala ali, os seus dados estão guardados, outra coisa que também está ali só entraremos em contato mediante a sua autorização e algo do tipo. Então, por quê? Para a gente se assegurar de tudo aquilo que a gente conversou na aula passada, de sofrer um processo, de ficar enchendo o saco da pessoa, de ter os dados dela. Então, a gente já assegurou ali naquele cartão de boas-vindas desta forma. E do lado esquerdo aqui, nós temos o relatório de recepção, que é o relatório que eu falei para vocês, que é o link, que vocês vão clicar online. Isaías, mas por que não é no papel? Meu amado, imagina só. Um exemplo, o Josué que está aqui, ele é o recepcionista. Ele é o secretário. E aí ele não veio no culto de domingo. Mas o irmão João, que estava na recepção, ele fez no papel lá. E aí, ele só vai entregar para o Josué no outro domingo. Porque na quarta-feira o irmão João não vai conseguir vir. E o Josué vai conseguir vir. E aí vai ficar aquele negócio de papel, passa, não passa, passa, não passa. A gente não vai ter um relatório eficaz. Eu que sou líder não vou ter um controle de saber o que está sendo feito, o que não está sendo feito. O pessoal da recepção vai ter que ir ao trabalho, ter que levar, ter que trazer. Então o que a gente faz? Online. Cliquei no link ali no celular, todo mundo tem. É facinho, é igual responder as perguntas aqui da atividade da nossa aula. Cliquei, coloquei ali, já respondi, já gerei as dúvidas, lá, pronto. O secretário tem acesso,
os recepcionistas, o pessoal do acolhimento tem acesso e eu que sou líder tenho acesso, a gente já sabe o que a gente precisa fazer, pronto, tá? Não tem aquele perigo de perder papel e de trazer papel. Nós vamos gerar também, de uma maneira online, esse cartão de boas-vindas aqui, tá? Então esse cartão de boas-vindas aqui, também em um futuro breve, tá? Em breve, ele vai ser online, mas sempre vai ter o papel para a pessoa anotar, tá? Eu acredito que esse contato com o papel faz com que a pessoa se sinta importante, que ela tá ali anotando, tipo algo prazeroso, melhor do que a pessoa ficar com o celular. Seu nome, seu telefone, né? Parece que pergunta para concurso. Então a gente vai manter o papel, mas depois do papel vai ser passado online para a gente não perder esses dados e para ficar mais fácil a comunicação. Então isso, gente, é super importante, tá? Você que está escalado na recepção, nós já, a partir do mês de março, já estamos ativos. Essas duas coisas. O pós-culto ainda, hoje, dia 8, não está pronto, tá? Não está pronto o pós-culto. Então, não fale para a pessoa, vou convidar você para subir lá na sala. Mas, janeiro, fevereiro, março, abril vai ser obrigatório ter o pós-culto. Então a gente já vai trabalhar a equipe de acolhimento, nós vamos trabalhar a televisão, deixar pronto os arquivos, então já vai ter a recepção com a folhinha de Seja Bem-vindo, o relatório da recepção, o pós-culto e também a lembrancinha. E aí, meu amado, vai ter trabalho a recepção. Você pode pôr a tela inteira agora que eu quero falar que eles me enxerguem. Vocês vão ter trabalho. Tá? Porque uma pessoa vai ter que fazer recepção, uma pessoa tem que lembrar da lembrancinha, outra pessoa acolhimento, a televisão e tudo mais. Então não vai ser só ficar ali na porta e falar seja bem-vindo. É um monte de coisa que a gente vai ter que fazer. E eu espero que você faça tudo isso com amor. Tá? Não adianta eu querer fazer e falar, vou fazer porque o Isaías vai me encher o saco, eu vou fazer porque eu disse que ia fazer. Meu amado, se você está com esse pensamento, eu te peço, se retira, pensa e aí retorna. Porque isso não é o reino de Cristo. O reino de Cristo é que nós venhamos fazer tudo de livre e espontânea vontade. Que nós possamos fazer o reino de Deus com o nosso melhor, mas de coração. Lembra, meu amado? Isso aqui é sobre o reino. Isso aqui é sobre Jesus. Isso aqui é sobre as boas novas. Tudo isso é a melhor forma que nós encontramos para expressar Jesus, para expressar o amor de Jesus. Então, vamos se lembrar da essência. Sabe, a gente fala muito isso. Eu estou num projeto novo que eu estou trabalhando e nesse projeto ele é voluntário. E aí toda a nossa reunião que a gente tem, cara, é sensacional. Eu aprendo muito. Eu estou trabalhando com os caras assim, é outro nível. Os caras trabalham na Caterpillar e tem uns outros caras que trabalham em outras empresas. E assim, a visão dos caras é muito top. Eu nunca tinha tido um contato assim. E a hora que eles começam a falar, eu falo, cara, que top isso. Porque eles sempre lembram da essência. Nós estamos fazendo isso por conta dos meninos. Nós estamos fazendo isso por conta do futebol. Nós estamos fazendo... Lembra da essência. Lembra do porquê você começou. Lembra do porquê que nós tivemos a ideia de gerar uma recepção na igreja. Porque eu preciso acolher, porque eu preciso amar, porque eu preciso... E aí entra os 4A. Porque eu preciso cuidar dessas pessoas. Amém? Então, coloca isso na tua cabeça. Relatório, pós-culto, ficha de boas-vindas, tudo isso é uma maneira da gente acompanhar essas vidas. E tem também as formas que a gente conversou na aula passada. Eu e você precisamos acompanhar, porque desta forma nós vamos crescer em número e em qualidade. Amém? Acho que é o último, Pato. É o último slide? Então vamos embora. Próxima aula. Era para esses negócios estar se mexendo tudo aqui. Como ficou no PDF, eles não se mexem. Próxima aula. O que fazer? Como agir? O que fazer? Como agir? Então, no meio desse caminho, e vocês vão sentir isso nessa semana, vão gerar algumas dúvidas, algumas situações, e eu quero prever essas situações. Então tem algumas situações que a gente consegue prever. Uma criança chegando, uma senhora chegando, sei lá. Tem algumas situações que dá para ser previstas e como nós devemos agir. Então, na aula que vem o que fazer e como fazer. Aconteceu, e agora? Não. Eu tô preparado para lidar com essa situação. Eu fui preparado
para servir a Cristo da melhor maneira. Amém? Então eu espero você para a próxima aula. Eu espero que essa aula ela tenha te abençoado, que você tenha sido edificado, que você fique com essa palavra e com esse versículo. Ô Jô, consegue colocar para mim lá no slide 3, que fala sobre, que tem um versículo lá? De Mateus 14, se eu não me engano. Dá para pôr? Eu quero que você fique com esse versículo no teu coração. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A gente vai ler esse versículo nessa noite e guarde isso no teu coração. Jesus Cristo, ele foi alguém que negou a própria essência, que ele negou o poder que ele tinha. Ele largou tudo, ele pegou a cruz e ele carregou por mim e por você. Então a partir de hoje, faça isso por alguém. Sabe, meu amado? Ah, Isaías, mas eu vou ter que entregar um cartão de boas-vindas, eu vou ter que pedir para ela anotar, eu vou ter que dar um panfleto para ela, eu vou ter que falar que eu amo ela. Meu amado, você vai ter que fazer. Porque se fosse Jesus no teu lugar, ele iria fazer. E se eu quero ser um discípulo de Cristo, eu tenho que ser igual a ele e pronto, acabou. É sobre Cristo, é sobre o reino, é sobre amar as pessoas. Amém? Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Eu amo a tua vida, conto com você para esse ministério. E lembre-se sempre, você é importante para mim e você é muito mais importante para o reino de Cristo. Deus abençoe, uma semana de vitória e tamo junto para a próxima aula.